eu fico pensando, cara, o que se passa na cabeça de atores, nem dos atores, né, dos diretores, dos produtores, de pegar Tolkien, sabendo a fórmula que deu certo, que foi com os 3 primeiros filmes do Peter Jackson, e veja bem, né, aqui eu digo a fórmula que deu certo, e os fãs de Tolkien mais ortodoxos vão dizer que faltou coisa lá ainda, certo? Mas aquilo vendeu bem, são grandes filmes, grandes produções, né? E eles resolveram não seguir por ali. Falaram, olha, tem aqueles que podem reclamar que não foi perfeito, mas acho que o mais próximo que se chegou de trazer Tolkien para a realidade cinematográfica foi ali. E os caras, eles insistiam em fazer diferente. Assim, cara, não pode ser. Eu fico perplexo. Às vezes eu vejo o vídeo... Tem um cara que faz uns vídeos no YouTube bem interessantes falando sobre história e tudo. Falou assim, cara, pra começo de conversa, não dá nem pra sacar a espada das costas, velho. Tá ligado? Sim. Tipo, pra começo de conversa. O negócio é muito fora do eixo, velho. Então, o restante descambou de uma forma que é inigualável. E voltando aqui pra Harry Potter, eu particularmente, né, eu tenho um carinho especial por Harry Potter, porque de fato, como o Rodolfo colocou, fez parte de uma juventude minha ali, assisti os filmes, nunca li os livros, assisti os filmes, né? E você fala assim, são bons filmes de se assistir, no geral, assim, tá? É uma história bacana, cativante. Não digo que eu iria no cinema só pra ver Harry Potter de novo, tá? Mas, se estiver passando, ó, bota aí, pega a pipoquinha e vamos ver, né? Mas, assim, eu particularmente continuo com medo e acho que como é que eu posso dizer? Com a ruivofobia presente, eu acho que, pelo menos, os Weasleys deixarão de ser ruivos e passarão a ser negros, tá bom? Isso eu não duvido, cara. Eu não duvido. Eles vão fazer alguma coisa, porque não pode ser, sabe? A Ariel é a ruiva, viu, negra? A Mary Jane é a ruiva, viu, negra? Então, ó, pra fazer mais uns ruivos aí virar negro é do palito. Né? Ou indiano, né? Às vezes pode ser a nova moda na Inglaterra, indiano, talvez, muçulmano, não sei, né? Mas enfim. Cara, né? o que você falou aí do exemplo do Anéis de Poder, né? Pô, como que os caras sabem qual que é a fórmula que dá certo, né? Qual que é, ou pelo menos a que chegou mais próximo de retratar, ou de representar a obra de Tolkien, né? De forma fiel, né? Como é que eles sabem como fazer e fazem errado. Cara, eles estão fora, desconectados da realidade, né, cara? O que o Ítalo falou na segunda-feira. Tipo, eles não sabem como... Na verdade, eles não sabem como fazer certo. Eles acham que sabem, né? Ai, vamos pôr aqui um elfo negro, foda-se, porque vai ser legal. Eu vou fazer um comentário. Eu gostei do elfo negro. O Pelégolas é muito bom. E o pior é isso. O pior é que nem ficou tão ruim, cara. O Pelégolas, eu achei, ó, não tem nada que vem aí, mas de toda a cagada, então, o Pelégolas tá legal. O pior é que dos problemas ali, o elfo negro, foda-se, é o menos pior. Isso que é o foda. É isso mesmo. Mas, enfim. Os elfos com cabelinho na régua. Não, E ele é o único, né? Veio de onde? Quem que são os pais dele? Que não tem outro. Não é igual nós, seres humanos, cada um de uma cor. Cara, enfim, eles não sabem como fazer. Vamos pôr aqui que vai ficar legal, gente. Eu vi no Twitter. Aí cai do cavalo, fica uma bosta. Eles ficam pensando, nossa, o que será que deu errado, né? Isso é que é porque... Racista, os fãs são racistas. Não tinha mulher suficiente, eu acho que é isso. Eles ficam pensando. Não, é verdade, acho que deve ser isso. Sabe? A série deu errado. Putz, acho que a gente não falou bastante da cultura woke. Eles não sabem onde... Acho que não atingimos o objetivo. Eu imagino que seja isso que passa na cabeça deles. Não sabem como fazer certo, fazem uma bosta e não sabem por que fica uma bosta, cara. O exemplo claro disso é o que a gente falou segunda-feira da mulher lá que vai fazer era um novo filme de Star Wars, se não me engano. Não lembro o que era, uma nova série. Isso. Mas foi pauta de segunda-feira, né? Que ela falou que o filme um filme anterior ficou ruim porque a gente retratou ali os Jedi como maus, né? Era um negócio desse, né? Tipo, não é esse o problema. Não é esse o problema. O problema é que o filme ficou um lixo. Você consegue retratar os Jedi como pessoas ruins, né? Se fizer da forma certa. Exato. Só que ela não soube fazer da forma certa, aí ficou um lixo, ela não sabe por que ficou um lixo. Ela acha que é porque falou mal. Cara, é isso, cara. Exato. O resumo é esse, eles não sabem fazer
E aí, quando eles fazem errado, eles não sabem onde é que eles erraram também. Não cara. não sabe. Isso aí eu acho que o Rodolfo pode. Não sei, Rodolfo. O que Pra você gente acha? é muito óbvio, né? Mas pra eles, cara. Isso aí é um problema de É inteligência. bizarro, cara. É uma falta de percepção da realidade. Eu não sei nem dizer o que pode ser. Eu não isso, consigo nem compreender. Eu acho Bom. que eu sou burro no caso. Eu não consigo Bom. compreender eles. Para explicar isso, você pode ir agora lá no site do Pegavox, pegavox.com.br. Eu lancei ontem, né, que foi ao ar, pegavox.com.br. Você pode ver lá na parte do blog que eu lancei ontem um artigo chamado A Ascensão da Sociedade Anti-Humana. E lá vocês vão entender exatamente esse problema. Por que isso está acontecendo? Por que esse tipo de coisa acontece? Entendeu? Basicamente acontece por um motivo muito simples. É porque o que é o ser humano? O ser humano, ele é um ente, né? Uma pessoa que é composta de uma parte material e uma parte espiritual, unida no que a gente chama de uma união hipostática, ou seja, indivisível, você não tem como separar. Esse aí, exatamente, esse foi o meu artigo. Tá assinado pelo Diego Crux, mas eu já falei com o PH, ele já vai alterar isso aí. É esse artigo aí. Nesse artigo eu tento dar um pouco mais assim de detalhes, né? Vocês vão ver que é um artigo bem longo, porque eu dou exemplos e tal, do que é essa sociedade anti-humana. Né? O que é o anti-humano? O anti-humano, enquanto ser humano, né, ele tem por ordem, né, é que eu falo nesse artigo, né? Imagina que você está olhando no espelho, né? Então, o espelho está muito bem representado nessa gravura. Quando você se olha no espelho, a imagem que você está vendo do outro lado, ela está, né, por definição, invertida. Ou seja, aquilo que é do seu lado direito está para o lado esquerdo direito, né? Ou seja, então você tem o seu exato o quê? Inverso. E o que é o inverso de alguma coisa? O inverso de alguma coisa tá aí algo que você faz. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma... Deixa eu pensar aqui num exemplo rápido para a gente poder explicar. Eu tenho aqui uma cadeira, né? Então, o que seria o inverso da cadeira, né? Como é que seria uma cadeira invertida? É uma cadeira sem pé? É uma cadeira sem as costas? É uma cadeira sem o tampo? Não, né? Ou seja, isso aí seria uma não cadeira, ou até mesmo o oposto de uma cadeira. O que é uma cadeira invertida? É uma cadeira que, ao invés de ela estar com os pés para baixo e o tampo para cima e a parte das costas aqui na lateral, ela está o quê? Com a mesma costa, o mesmo tampo, os mesmos pés, só que na ordem ao contrário. Isso é uma cadeira invertida. Ela tem as mesmas características, só que no sentido contrário. Então, ou seja, se você bota uma cadeira no espelho, o que você vai ter? A costa dela, se tiver um pouquinho virada assim para a direita, vai aparecer na esquerda. Por aí vai. Então, o que acontece? O ser humano, como é que funciona a percepção humana? Como é que funciona o agir da mente humana? Ele primeiro conhece uma coisa, para a partir do momento que ele conhecer aquela coisa, saber os meios que ele vai obter aquela coisa, ele então vai começar a desejar ter aquela coisa. Então, seja, primeiro você conhece e depois você deseja. Ora, se a gente está falando de um espelho e o espelho é a imagem invertida, e sem você perder as características, mas apenas as mesmas operações acontecem em sentido contrário, o que significa então uma antipessoa, um anti-humano? Né? Se o ser humano primeiro eu conheço para depois eu desejar, o anti-humano ele primeiro deseja para depois querer impor aquela visão na estrutura da realidade. Ou seja, a mente dessa galera funciona sempre o quê? As coisas elas não existem no mundo real. As coisas existem na minha mente e é a minha vontade que molda a estrutura da realidade. Entendeu?
o anti-humano, ele primeiro deseja que algo seja assim, e aí pelo fato dele ter desejado aquilo, ele realmente acredita com todas as forças da mente dele que aquilo é assim no mundo real, mesmo que não seja. E o que isso faz? Com que você, então, não tenha a noção de como as coisas estão acontecendo na realidade. Você sempre vai estar o quê? Alienado do mundo real. Então, o anti-humano, na verdade, ele é a pessoa que não pensa. Ele é a pessoa que deseja antes de conhecer. Ele não parte do princípio que existe uma realidade, que tem que extrair aquela informação dali, que existe uma qualidade, existe um legado, existe toda uma história de desenvolvimento de narrativa que agrada as pessoas, que faz as pessoas felizes. Não. Por ele acreditar, por ele desejar que as pessoas amem a cultura woke, amem as pautas que ele defende, então ele realmente acredita que as pessoas amam aquilo. E que uma minoria, né, é que, na verdade, não gosta daquela pauta. E aí você vê as rotulações, os escárnios, as prisões, os campos de concentração e por aí vai. Porque o que ele acha que, na verdade, é o mundo perfeito só está na cabeça dele. Isso não se coaduna com o mundo real. E como isso vai gerar um conflito, evidentemente, porque isso não faz parte da realidade, então o que ele vai fazer? Ele não vai pegar, não, eu acho que eu estou errado, eu acho que eu deveria repensar isso aqui. Não. O mundo está errado e o mundo precisa ser melhorado. Caralho, e todo mundo que vai contra... E o que vai de encontro a isso aí deve ser aniquilado, deve ser destruído. E aí, de novo, aí você começa a entender como a mente dessa galera funciona. E só um adendo aqui, tudo que você está falando, Rodolfo, e isso serve para aquilo que a gente está falando aqui, né? De que é cultura pop, cultura geek, mas para a isso sociedade em geral. Pra tudo. Pra tudo, absolutamente, cara. Porque é exatamente, não tem nem o que colocar, é exatamente isso, cara. A ideia desse canal é justamente, a gente fala de cultura pop porque é legalzinho, mas tudo que a gente fala aqui são conceitos universais, né, cara? Exato. Que a gente mostra os reflexos desses conceitos na cultura pop. Exatamente. Mas pra qualquer coisa vai servir, cara. Na música serve, pô, o cara não faz uma música merda e não sabe por que é merda. E o público ouve a música merda e acha que é bom. Tipo, os dois lados não sabem por que é ruim, e aí... a opinião geral é de que é bom. E é muito bacana isso, porque quando você fala assim, ó, você tem que escutar música melhor, vai falar assim, nossa, mas você é snob. Fala assim, não, a sua música que você tá ouvindo é ruim. Entendeu? É porque ela é objetivamente ruim, mas na mente do anti-humano, na concepção mental, na estrutura psíquica do anti-humano, aquilo tem que ser bom, porque ele realmente acha que aquilo ali é bom. Então ele acha que a vontade dele, o desejo dele de que as pessoas considerem aquilo bom, ele realmente está presente no mundo real, só que não está. E aí vai gerar o conflito. E aí hoje, o problema, né, aí entra o conceito mais amplo da sociedade anti-humana, que é o seguinte, é que a conduta anti-humana da primazia da vontade sobre a realidade, quanto mais distorcida, depravada, quanto mais doida for essa visão, automaticamente ela é meritória, ela é uma fonte de virtudes, ou seja, a sociedade ela começa a se organizar, os seus padrões, os seus ritos, as suas liturgias, por assim dizer, em cima da vontade mais absurda que se possa ter. Por quê? Porque o objetivo é a destruição da própria realidade. É preciso destruir o mundo real e jogar isso para um nível muito mais elevado de destruição da estrutura. Para quê? Para que você possa ter uma nova sociedade, que é a sociedade da vontade. É a sociedade da mera vontade, onde a hora que eu quiser alguma coisa e alguém discordar, aquela pessoa vai ser executada ali mesmo na hora. Entendeu? Então, essa no fim do dia, é isso que essa galera... esse é o caminho inevitável que essa galera vai conduzir à sociedade. Né? E aí você entra, então, num processo de autodestruição da própria concepção de ser humano.
O ser humano, ele deixa de ser um ente constituído no mundo real para ser uma mera figura de linguagem. E substituindo-se assim, então, por uma outra coisa que é o seu inverso. Exato. Que é o anti-humano. Exato. Acho que esse momento aqui é a aula. O Rodolfo deu uma aula aqui, então, pessoal, é isso, tá? Tocando em miúdos, tudo que acontece hoje na cultura pop, que é o nosso foco aqui sempre de trazer, parte desse princípio que o Rodolfo acabou de explicar. Parte dessa percepção de que, olha, se está na minha mente e não está no mundo, o mundo está errado, logo eu preciso mudar o mundo. Ponto. Uhum. Entendeu? E aí vem toda a cagada que a gente vê aí de Senhor dos Anéis, filmes de super-heróis, animações, tudo, séries, tudo tá em germe explicado ali no que o Rodolfo tá colocando ali. A ideia original, o problema original tá ali. Então, de fato... Eu fico sem palavras, porque assim, cara, é complicadíssimo, porque você fala assim, cara, Rodolfo, aproveitando então, né, e até pra gente, já é quase 8 horas, Rodolfo, como que a gente faz pra mudar isso, Rodolfo? Tá, dando essa resposta, aproveitando até pra responder, pra fazer um comentário em cima do que o Renner escreveu ali, ó, sobre a posição do imaginário na realidade. Na verdade, não é a sobreposição do imaginário na realidade, é a sobreposição da vontade sobre a realidade. Como é que você faz, então, o caminho inverso? Né? Como é que você faz para resolver esse problema? É fazer o caminho inverso. É você ir trabalhar o seu imaginário, né, com estruturas reais, né? E aí você começa a fazer isso o quê? Através da literatura, né, da ficção, que você começa a ter, isso, claro, bons livros, boas obras, para quê? Para que você possa ter meios lúdicos para comparar com estruturas que existem no mundo real. E a partir dessa comparação, você perceber o que realmente é, como a coisa realmente é, e a partir daí você vai começar a explorar aquela coisa, você vai começar a conhecer aquilo. E dentro dessa exploração, desse conhecimento, é que você vai começar a gerar o amor por aquela coisa. É aí que você vai começar, então, a fazer o movimento contrário. Você vai começar primeiro a conhecer algo para daí você poder desejá-lo. O caminho que a gente precisa fazer, então, para curar a humanidade do anti-humanismo, por assim dizer, né? Isso aqui, gente, são termos que eu estou criando, né, só para que vocês possam entender de uma maneira um pouco mais simplificada, mas esse anti-humanismo, por assim dizer, ele só vai ser curado, porque isso com certeza é uma doença mental, uma deficiência de percepção, mas ele só pode ser curado a partir do momento que você tem o caminho inverso. Você começa, mesmo que seja por um esforço muito grande, né, uma disciplina interior extrema, a entender a coisa como ela é, ou seja, buscar a verdade. Né? E a busca pela verdade nada mais é do que o que é a verdade, né? A adequação do intelecto à coisa, ou seja, é esse exercício de você olhar, né, aquilo que existe e tentar extrair dali tudo quanto é informação o mais perfeitamente possível para jogar o quê? Dentro da sua mente, para que aquilo que você tem de conceito possa acoplar naquilo que é de fato a realidade. Notem que se vocês fizerem exatamente o caminho inverso, vocês vão estar fazendo o caminho que as pessoas fazem hoje. Por isso, o anti-humano. O anti-humano é aquele que opera as faculdades intelectivas no sentido inverso. Então, a solução do problema é retomar esse sentido da maneira correta, que é, primeiro, a gente pensar, conhecer, entender aquilo que existe, para então a gente poder desejar e, se for possível aprimorar, se for possível melhorar, aí a gente vai ter propriedade para fazer isso. Por quê? Porque a gente vai estar partindo de algo que realmente é concreto. Por que as grandes obras da humanidade, as grandes obras do cinema, os grandes jogos, eles são tão marcantes na vida da gente? Porque muito provavelmente aquela obra, ela partiu de uma obra que é muito famosa, que foi anterior a ela. E aquilo ali gerou uma inspiração para que você pudesse então fazer uma nova obra, como foi Star Wars, né, que foi inspirado em diversas referências, desde Duna, passando por Kurosawa, enfim,
várias e várias e várias diferenças, e que, a partir de então, ela se integra nesse patrimônio universal da humanidade como uma grande obra, e ela vai ser referência para outras pessoas também. Mas o que acontece na cultura woke é, como esses caras realmente eles são movidos pelo desejo de imposição de suas pautas, eles simplesmente ignoram tudo aquilo que foi feito para poder fazer as suas novas ideias, né? Que vem única e exclusivamente das suas mentes voluntariosas, sem ter realmente a percepção pautada na realidade. E aí o que vira, então, o legado das obras? Uma coisa, passou. É o legacy, tá lá. É uma fonte de easter egg. Entendeu? É Entendi. isso. É isso. Muito bem, muito bem.